Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui iniciando um bate-papo, né? Um diálogo aí extremamente oportuno, trazendo agora aqui um assunto interessante, né? A atividade física voltada aí para a questão da imunidade, nesse momento em que a imunidade ela está extremamente falha, né? E eu trago aqui como convidado o professor Tom, né? Que é o professor Nélio, mas que é conhecido no meio acadêmico como professor Tom, que tem extrema afinidade para com esse assunto e que vai aqui discutir um pouco. Eu gostaria que o professor Tom se apresentasse aí, ficasse extremamente à vontade, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado aí por fazer parte dessa live aí, esse convite aí especial do professor Wesley. E assim, como ele acabou de falar, né? É legal a gente tá entrando nesse assunto, né? De atividade física, esse isolamento social que nós estamos tendo agora, né? As pessoas pararam de fazer atividade física, com isso pode ter alguma consequência de essa imunidade cair, né? Devido a essa nossa vida de sedentarismo. Exatamente isso, professor. Então, assim, inicialmente eu trago a discussão aqui, eu acredito que extremamente válido, né? Os alunos que estiverem aí, ou as pessoas interessadas, profissionais de saúde, né? Um forte abraço aí a todos vocês. Nós sabemos que o coronavírus ele tem aí expandido de forma extremamente substancial. Então, quando a gente traz os dados aí, sempre baseado em pesquisas, né, baseado aí em fontes da comunidade científica, nós vimos que trata-se de uma doença com alto potencial de disseminação, porém com um baixo potencial de letalidade. Então, se nós pegarmos aí, adentrarmos a literatura, os estudos que estão saindo, professor, a gente tem aí em média 2,3%, 2,4% dos casos que evoluem para a letalidade. Então, assim, isso o potencial de letalidade, claro que ele é 10 vezes superior ao do H1N1. Porém, 80% dos casos ou mais são casos que conseguem, digamos, superar essas dificuldades da patologia, né? O que se sabe é que trata-se de uma doença sistêmica, não é uma doença com enfoque meramente respiratório, né? Então, a coisa que era voltada único e exclusivamente para a questão respiratória, eles observaram que as proteínas do Covid-19 têm afinidade aí com o ferro, digamos, ele se aproxima com o ferro ligado à hemoglobina dentro das hemácias, e esse ferro, uma vez saindo da hemácia, ele passa a ser tóxico. Então, essa toxicidade automaticamente gera processos inflamatórios, né? E aí a gente já entra na cascata inflamatória em vários órgãos, né? Então, região pulmonar, região cardiovascular, insuficiência renal. Você tem, por exemplo, pacientes aí, 20 a 30% de casos de pacientes que evoluem para um quadro diarreico, né? E relacionado também à própria questão da hepática, quando você vai buscar os exames, você tem algumas enzimas como a alaninotransferase, o aspartato aminotransferase, você tem o dímero, quer dizer, na verdade são enzimas que são liberadas no momento em que você tem lesão desses órgãos. Então, o que se sabe atualmente é que você sai desse contexto de pensar numa patologia meramente respiratória para entrar em um contexto sistêmico com características hematológicas. Por isso que eu estou citando, professor, a questão da hemoglobina. A hemoglobina está lá prontinha na hemácia para carregar o oxigênio, né? Então, automaticamente, quando eu solto esse ferro, que era para ficar na hemoglobina, ajudando a carregar o oxigênio, automaticamente eu gero processos inflamatórios. Claro que isso aí é só o que a gente costuma dizer, a ponta do iceberg, né? Nós temos várias situações. Então, pessoal, isso é uma apresentação inicial. A gente sabe que quando se fala em queda de imunidade, grupo de risco, professor, então grupo de risco, diabético, hipertenso, cardiopatas, por exemplo, The Lancet, que é um instituto chinês, na verdade ele trouxe a discussão dados, ele trouxe em média 191 pacientes, 54 evoluíram para o óbito, isso estou falando de pacientes acometidos pelo Covid, e desses pacientes você tem 48% hipertenso, 31% diabéticos e 21% cardiopatas. Então esse público-alvo já tem, né, um imunocomprometimento, começa por aí, a imunidade já é extremamente baixa, e quando a gente entra naquela faixa etária acima de 69 anos, os idosos, automaticamente isso complica mais, porque
Quando eu citei no início, pessoal, a questão é uma evolução sistêmica, né? Então é uma doença sistêmica que está afetando os órgãos. Eu falei o ferro, por exemplo, gerando processos inflamatórios, danos nos demais órgãos. Vai no coração, gerou um infarto agudo do miocárdio. Isso. Vai no pulmão, você tem uma fibrose pulmonar, né? Você tem uma insuficiência respiratória. Vai no rim, você tem uma insuficiência renal, um mau funcionamento hepático. Então, isso são danos ocasionados aos órgãos, mas lembremos que o ferro saiu da hemácia. Automaticamente, aquela capacidade que a hemoglobina tem de fazer a ligação, de transportar o oxigênio, né, aquela oxihemoglobina, para ser distribuído, isso é perdido. O que implica dizer que eu vou ter hipóxia tecidual. Então, vários dos órgãos começam a entrar em falência justamente por um déficit de oxigenação. Aí por que eu quis tangenciar nessa vereda, nessa vertente? Porque se a gente pegar aí os casos de idosos, de diabéticos, de hipertensos, esse grupo específico, na verdade, ele já tem vários fatores pró-isquêmicos, né? Então o fluxo sanguíneo já está comprometido. Então, nesse sentido, pessoal, é importante que saibamos que tudo aquilo que vem em prol da imunidade, né, da circulação, do favorecimento da atividade física, de uma boa alimentação, isso é importante, não é verdade, professor? Com certeza. Você falou no grupo de risco dos idosos, né? Depois nós vamos tratar de outros grupos também, mas os idosos a gente vai tratar agora. Por exemplo, algumas pesquisas indicam que o idoso que ele já tem um acometimento na saúde, ele vai ter agravar essa questão da saúde dele devido à falta de atividade física. Porque alguns exercícios, né, nós temos uma pesquisa aí que alguns exercícios, eles funcionam como um tratamento. E, por exemplo, é a mesma coisa dele estar tomando o remédio dele todos os dias. Tem uma pesquisa que saiu agora há pouco, recente, devido a essa quarentena, a Covid, né, que está nos deixando ficar em casa, Sim. Que após 6 meses da inexistência de atividade física, 30% dos idosos morrem pela falta de atividade física. Então o que acontece? É um grupo que nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos deixar esses idosos ficarem sem fazer atividade física. Literalmente, vamos dizer que pode ser que assim, a falta de atividade física ou a atividade física façam com que ele viva ou com que ele morra. Então nós temos que ter esse cuidado de estar fazendo com nossos idosos em casa, né? Ah, professor, mas a academia, um local ideal? Em casa dá de fazer atividade física, na sala, na varanda da casa, no quintal da casa, ou mesmo, né, ali, vamos dizer assim, na rua da casa. A rua está tudo deserta hoje, né? Mas dentro de casa é o lugar mais seguro que nós podemos fazer atividade física. Atividade física que nós podemos fazer não com uma intensidade muito alta, porque isso vai fazer o quê? Não vai deixar que o sistema imune seja beneficiado. Nós temos que fazer atividades moderadas para que esse sistema imune ele seja fortalecido. Não venha a ter um desgaste maior, a cascata inflamatória, para que a imunidade seja, o sistema de recuperação seja levado para outro grupo sistêmico, outro sistema outro sistema, você falou a sistêmica, né? Então outro sistema músculo-esquelético. Não deixar levar tudo para quê? Para que o idoso ele tenha essa recuperação na parte cardiorrespiratória. Muito bom, professor, muito bom. Uma coisa também interessante, né, que a gente pode trazer à discussão, além dos benefícios aí relacionados à atividade física, seria a questão endócrina, né? Então nós sabemos que os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, eles são liberados. Ainda ontem eu fiz uma live com a professora Andréia, né, que nós falávamos sobre a importância aí dos hábitos, né, a questão da própria qualidade de vida. Então quando eu penso assim, sistema endócrino, e eu falava com a professora Andréia sobre os impactos da quarentena. Então a gente trazia a discussão, professor, a questão, por exemplo, das situações psiquiátricas, pacientes isolados, quer dizer, está todo mundo se abstringindo, se resumindo a questão do Covid, mas esquecendo, por exemplo, que nós precisaríamos aí de uma questão sociológica, psicológica, os quadros de depressão, transtorno pós-traumático, né, os problemas conjugais, tudo isso está dentro da vertente, né? Então, não só isso, questões econômicas, então é um complexo muito amplo. Então, partindo desse pressuposto, quando eu penso na atividade física, e eu pego o gancho no comentário do senhor, como sempre de forma
precisa, em relação, por exemplo, à atividade de pessoas que, eu quero evitar me ausentar da residência, mas eu quero fazer aquela atividade, hoje tem várias séries aí, né, que eles fazem, para que a atividade seja feita em casa. Então, quer dizer, aquela atividade está sendo feita em casa, mas não está parando, isso é importante. E quando eu trago para a questão endócrina, eu penso em endorfina, eu penso em encefalina, dopamina, serotonina. Quer dizer, eu penso em hormônios que fazem vasodilatação, que contribuem para o bom funcionamento cardiovascular, a própria adrenalina. Se eu pegar aí o eixo hipotalâmico e hipofisário, vou fazer a descriçãozinha lá, né? Você tem o hormônio liberador da corticotropina, quer dizer, é uma situação que eu posso liberar até mesmo de um estresse, do medo. A atividade física, claro que é um momento de estresse para o corpo. Então isso inevitavelmente libera essa cascata endócrina, hormonal. Então você tem o hormônio liberador da corticotropina, você tem o adenocorticotrópico liberado lá na adenohipófise, você tem uma migração dele lá para a glândula suprarrenal, onde você tem os hormônios adrenalina e noradrenalina, que é justamente da região adrenal, a região medular, né, da glândula suprarrenal. E esses hormônios, por sua vez, vão agir em diversas partes do corpo. Você tem receptores aí alfa, beta, vasos sanguíneos, parede do coração. Então são hormônios que atuam nesse sentido e atuam até mesmo na questão da alimentação. Porque a importância, vou pegar o gancho aqui, professor, a importância da alimentação, né, da qualidade de vida e alimentação. Se a gente pegar, por exemplo, que o senhor orienta com muita precisão, a questão, imagina você fazer uma atividade física, porém você ali em um período, né, de escassez nutricional muito intenso, muitas horas sem se alimentar, porque quer perder peso de toda forma, então o indivíduo vai lá e exagera na dosagem. Se você pegar aí, por exemplo, claro que você tem sempre feedback fisiológico, tem feedback, você tem a alça, retroalimentação, você tem para tudo, sem exceções. Agora, se isso vai ser possível superar, se isso vai conseguir gerar o balanço desejado, aí passa a ser outra vertente. Então, se eu pegar mecanismos fisiológicos, o indivíduo que não está se alimentando bem e foi fazer atividade física, exagerou na dosagem e está com um quadro de hipoglicemia, né? Então, quer dizer, eu tenho uma cascata de hormônios aí que entra em atividade. A própria adrenalina, que eu chamo de epinefrina, ela mesmo potencializa a produção de mais glicose, a partir de substratos como lactato, glicerol, né, que são formados aí para formar glicose. Da mesma forma, você tem aí uma inibição por parte dessa adrenalina, bem como do próprio glucagon, que é produzido no pâncreas, que faz com que haja aí, digamos, uma interrupção da produção da insulina. Porque o indivíduo já está hipoglicêmico. Se eu tivesse mais insulina, claro que eu ia esgotar o restante de glicose que tem lá. Então, um equilíbrio, hormônios como insulina, glucagon, o glucagon, por exemplo, pancreático, das células alfa-pancreáticas, eles estão lá para fazer glicogenólise, né? A quebra de glicose que está em forma de glicogênio hepático, a gliconeogênese, a produção de glicose a partir de proteínas, a partir de lipídios. Então, quer dizer, é todo um sistema, né, uma questão endócrina, que está sendo utilizado, fortalecido. E claro que o ponto central seria os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Bom funcionamento cardíaco. O que é que eu toquei aí na adrenalina? Quer dizer, automaticamente, se eu tenho uma adrenalina e falei de receptor beta-adrenérgico, eu tenho a parede do coração funcionante. Os vasos sanguíneos com alfa-1, alfa-2, fazendo vasoconstrição periférica, elevando os níveis pressóricos a digamos, a um limite necessário, né? Não saindo aí da dosagem. Claro que, adentrando aí, se eu for fazer uma seara fisiológica, eu pego até entrando na bradicardia do atleta, onde você tem aí um aumento da intensidade muito amplo, muito substancial, e esse aumento, claro que ele é ocasionado por uma porção autonômica simpática do sistema nervoso. Então ela libera adrenalina, a adrenalina impulsiona um disparo, só que esse disparo, se ele for muito intenso, você tem uma contrapartida fisiológica de um sistema nervoso autonômico parasimpático, que vai liberar um hormônio chamado acetilcolina, que vai lá no nosso marca-passo natural para deixar o sistema letárgico novamente, equilibrar. Né? Claro que se eu tivesse um disparo muito excessivo, você teria uma parada cardíaca. E o coração, não satisfeito com isso, geraria extrasístoles, focos ectópicos na parede do ventrículo aí a 40 ciclos por minuto.
que a gente encontra lá no Guyton como chamado mecanismo de escape ventricular. Pessoal, mas não fugindo, é porque, claro que eu fiquei de falar, tinha combinado que eu dava uma pincelada aí na parte endócrina, né? Mas o foco da nossa discussão, claro que eu não quero que seja só, agradeço pela gentileza de todos que compareceram para debater conosco, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não são educadores físicos, não são profissionais de saúde, então é importante. Professor, a questão do horário, a senhora que está em casa agora, tem alguma relação com o horário como educador físico? O horário de exercício, alguma preferência? Se pode ser de manhã, de tarde? O senhor tem alguma sugestão em relação a isso que possa... Sobre o horário, né? Eu gosto de fazer assim, né? Tem algumas reações também do corpo, mas assim, o horário que você tem à disposição, disponibilidade de tempo, sabe? Hoje nós temos um tempo sobrando, né? A quarentena isolou a gente, deixou a gente em casa, temos o tempo sobrando. Pela manhã, esse horário da manhã, ele é bom treinar, só que o corpo ele tá frio, ele não está aqui, você tem que fazer um aquecimento bem legal. E assim, pode ter algumas dores de manhã, e a tarde vai se liberar, essas dores não vão existir. Né? Então o que acontece, a tarde seria bem melhor. Mas é o horário que você achar, que você esteja assim, disponível, né? Psicologicamente bem para fazer atividade física, é o horário ideal para você fazer. Você falou ainda agora sobre essa questão de isolamento social e esse ponto de as pessoas estarem em casa, né, ter outros profissionais. Um fato interessante, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? E isso está causando nos jovens uma grande de suicídio. E a falta de atividade física aumenta em 20 a 30% a quantidade de suicídio, né, desses jovens. Então a atividade física nessa prevenção do suicídio é importantíssima, né? Ela vem trazendo, ela é tratada com alguns, vamos dizer, remédios equiparados ao seu efeito da atividade física. Reduz muito, né, essa quantidade de ansiedade. Né? Então a atividade física é essencial para o jovem. Nós falamos dos idosos, falando dos jovens, não, mas a atividade física ela é importantíssima para todas as faixas etárias. Nós, seres humanos, nós somos desenvolvidos, nós somos projetados para nos movimentar. Hoje, com a vida moderna, nós estamos ficando muito sedentários. E com a quarentena, né, ficamos mais ainda. Não podemos nos acomodar e ficar sem fazer atividade física nenhuma, porque nós vamos adoecer. Vai causar um dano maior para a nossa saúde ficarmos parados em quarentena. Nós temos que movimentar. Como eu falei ainda agora, aonde? No lugar que você tenha disponível na sua casa, na sua sala, no seu quintal, no seu quarto, na sua piscina, em qualquer lugar que você pode fazer isso. Nós temos que estar nos movimentando. Muito bom, professor, muito bom. Tem uma curiosidade, vocês que estão aí nos ouvindo nesse instante, tem uma curiosidade de observar que o assunto que for abordado ontem seria exatamente os impactos da quarentena, que é justamente o que o professor está descrevendo aqui. Né? Então, nesses impactos da quarentena, se vocês observarem, começam a pesquisar aí, o índice, por exemplo, a pressão alta, os índices pressóricos, aí, os hipertensos aumentaram, o número de obesos, se você pegar aí, as questões psicológicas, né? Então, quer dizer, o acervo é muito amplo. Então, são N fatores que contribuem. Ontem eu comentava que a idade é um dos fatores, né? O próprio idoso, ele já tem aquela tendência a um processo depressivo pela idade. E junto com isso, uma situação dessa, né? Você liga a TV, coronavírus do lado, coronavírus do outro, em qualquer canal que você vê. Então, quer dizer, é uma série de fatores que aflora aí. Um comentário, professor, que nós, naquele diálogo prévio, né, que tivemos, que eu achei bem interessante, foi aquela questão para os atletas aí eu fui pesquisar, achei isso interessante aí, a questão da oclusão para gerar hipertrofia. Lembrou disso? Lembrei. Então eu encontrei lá o Ketsu Trainer, né, onde você tem lá um Yoshiaki, na verdade é um budista, Yoshiaki, que lá em 1966, ele, no meio daqueles cultos budistas, ele de joelhos observava que a compressão sanguínea ficava reduzida para a região da panturrilha,
né? E aquilo ali dava um aspecto de hipertrofia, né? E a partir daí alguém começou a amadurecer a ideia de que você poderia fazer oclusão de vasos de membros inferiores e superiores, junto com uma carga não muito intensa, e inclusive foi utilizado em processos aí para recuperação de traumas, pessoas que estão com o membro ali imobilizado, com traumas, então eles fizeram isso. Aí, hoje é muito comum você ouvir esse Kettle Trainer em academias. Né? E aí eu fui ver essa questão da oclusão, quando você aumenta a pressão, que é o foco da nossa discussão naquele dia, quando você está aumentando a pressão, automaticamente você aumenta a atividade metabólica. E esse aumento da atividade metabólica, isso resulta em óxido nítrico sintase, que é vasodilatador, hormônio do crescimento, AGH, quer dizer, um conjunto de sintomas, um conjunto de situações, né, sistema endócrino, que vão fazer exatamente com que as proteínas intracelulares que geram hipertrofia se manifestem aí de forma sobeja, até demasiada. Demasiada, não é isso? Causando uma hipertrofia. Então, dando prosseguimento aí, pessoal, uma coisa que a gente pode comentar também, que nós falávamos naquela aula anterior, era sobre a questão da qualidade de vida, claro, alimentação. Imaginemos nós que vocês estão aí em casa, né? Vocês não que são educadores físicos, aí tá todo mundo aí com, né, a dieta em dia. Mas pensemos aí naquele que está lá na quarentena, ansioso, como o professor mencionou, e em cima desse nível de ansiedade, ele está ingerindo muita gordura, excesso de carboidrato, né? Então, quer dizer, tem até enzima para isso. Se você ingere muito carboidrato, automaticamente, claro, você tem muita glicose. Se você tem muita glicose, muita insulina, essa insulina, por sua vez, ela vai gerar, por exemplo, a enzima lipase lipoproteica, LPL, essa que vai armazenar no tecido adiposo, em especial na região abdominal, um excesso de gordura. Né? Ela pega inclusive a glicose e transforma em gordura. Eu costumava dizer em sala que ela ainda é maldosa, ainda passa a chave. Aloja a gordura no abdômen e ainda passa a chave. Então você fica ali. Isso, lembrando, é potencializado pela insulina. E quem é que potencializa a insulina? A sua dieta rica em carboidratos. Então vamos pensar de uma forma antagônica, paradoxa, né? Diametralmente oposta. Vamos pensar assim, não, vamos incentivar o glucagon e não a insulina. Então aí a sua dieta é rica em frutas, vegetais, poucas gorduras e automaticamente, claro, necessário, tudo é equilíbrio. Né? Então automaticamente você potencializa o glucagon e aí ele vem com outra enzima, que é o HCl, que é o hormônio lipase sensível. Esse tem a capacidade de fazer lá a quebra da gordura que está alojada na região abdominal. Um outro ponto que a gente comentou naquele dia foi sobre a questão dos estudos. Se vocês pegarem aí os estudos de Wuhan, na China, o primeiro lugar lá que surgiu os casos de coronavírus, 50% ou mais, né, 50% ou mais das pessoas lá são fumantes. Quando eles começam a evoluir, claro, lembra que no início aqui da nossa discussão, eu mencionei assim, ó, você tem aí pacientes que evoluíram para o coronavírus, evoluíram para o óbito, mas quando você vai olhar assim, o óbito, mas vamos investigar o que tinha por trás disso. Qual é o fundo de pano? E o fundo de pano era hipertensão arterial, né? Claro que eu também falei das toxinas, AVC também entra no meio, mas o fundo de pano, hipertensão arterial, diabetes, o fato de ser idoso, falei dos mecanismos pró-isquêmicos. Então, quando você pega lá os estudos de Wuhan, 50% ou mais da população é fumante. E o fumante, muitas vezes, evoluiu para doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quando eles foram observar, aí pegaram o estudo e viram no sistema fisiológico nosso, tem aquele sistema tradicional, né, que é aquele renina, angiotensina, aldosterona. É um sistema fisiológico que ele, claro, vai elevar nossa pressão arterial. Não precisa descrever a láteres, né, detalhadamente, mas se você pensar assim, não, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele inicia com uma pró-renina ainda inativa no sistema renal, só uma descrição rápida, não vou misturar. Então, isso é porque eu tenho uma queda da pressão arterial. O corpo entende que eu preciso subir. Preciso subir. Automaticamente você tem lá o sistema renal, né, essa pró-renina que está inativa. Então, quando você tem uma baixa da pressão, as arteríolas aferentes, próximo dos glomérulos, elas observam isso. Elas ativam a renina. Automaticamente essa renina vai passear na corrente sanguínea e migra para o fígado, onde tem angiotensinogênio. Depois forma um aminoácido angiotensina 1. Depois, através de uma enzima que a gente apelida de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina.
ele converte a angiotensina 1 e 2 e volta para o rim, que é para formar um mineralocorticoide chamado aldosterona e subir a pressão, porque essa aldosterona ela retém líquido do corpo e o sódio. Até aí tudo bem. É o objeto da nossa discussão? Não. Nesse complexo que eu descrevi, tem uma enzimazinha aí que vocês viram, que ela converteu uma substância na outra, chamada enzima conversora de angiotensina. Ela é produzida no pulmão. Então essa eles observaram, aí olha que eu vou concatenar aí, né, com o estudo de Wuhan. Eles observaram, professor, que a enzima conversora de angiotensina, ela predispõe, ela favorece a entrada do coronavírus, do Covid. Né, do corona, mais precisamente, dentro da célula pulmonar, das células epiteliais alveolares. Então, mas quem é que tem mais? Tudo bem, estamos falando de um complexo fisiológico, mas eles descobriram que essa enzima, ela potencializa a infecção viral dentro da região do pulmão. E quem é que mais tem essa enzima? Aí eles começaram a observar fumante. Né, começaram a ver o metabolismo, essas alterações metabólicas do diabetes mellitus, que todos nós sabemos. Então, em cima desse contexto, você tem um surgimento, uma potencialização dessa ECA, enzima conversora de angiotensina, e automaticamente mais pujante, mais substancial. Né? Então, pessoal, partindo dessas questões, né, atividade física, boa alimentação, não é isso, professor? A questão, por exemplo, do idoso, é importante que ele primeiro faça todo aquele critério de exames, procure seu cardiologista, né? Essas orientações, claro, são triviais, mas é importante vocês, como educadores físicos que são, tenho certeza que vão fazer aí de forma muito precisa, né? Então, pessoal, a ideia hoje era mais um bate-papo. Se a gente trouxer isso, por exemplo, para só mais um comentário fisiológico, tá? No meu veso, no meu hábito de professor, eu tenho uma afinidade para com o tal. Então, se a gente pegar, por exemplo, as regiões pulmonares, a gente vai encontrar lá um sistema de perfusão-ventilação, em que o fluxo sanguíneo está mais centrado na base pulmonar, né, e a parte de cima está mais ventilada. Vocês encontram lá no Guyton como zonas de West, pulmão de West. Então, o acervo fisiológico de adequação ao meio, por exemplo, um débito cardíaco está lá, a gente pode colocar dentro de uma nomenclatura mais técnica e pode colocar no mais básico, débito cardíaco, frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Isso é uma nomenclatura técnica. O básico é pegar assim, débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto. Acabou. Então o normal, claro, depende do corpo, do tamanho da pessoa, mas o normal vamos colocar em média 5 a 6 litros de sangue por minuto. Mas no atleta, a gente tem isso aí, professor. Em média, você pode chegar, já vi literatura falando em 30 litros por minuto. Aí eu já tenho falado das questões pulmonares, que essa zona 2, que está cheia de líquido lá na base do pulmão, a zona 3 consegue elevar esse fluxo sanguíneo em até 700 a 800%. Né? Isso é um ponto. O outro é que temos um mecanismo cardíaco que a gente chama de mecanismo de Frank-Starling, que é relacionado aos fisiologistas alemães, Frank e Starling, né? Que eles observaram que quanto maior o retorno venoso, não importa que venha muito líquido da veia cava inferior e superior e adentro do coração, maior a capacidade do coração se adequar àquele líquido e maior a força que ele tem de propelir o sangue, fazendo aí de forma profícua e exitosa sístole versus diástole. Né? Pessoal, foi um grande prazer. A gente vai bolando outras temáticas. Vamos aproveitar a quarentena de forma aí, eu acho que prazerosa. Né? Conhecimento é sempre bem-vindo. Estamos aqui para aprender também. Vez por outra tem alguma informação, quer mandar aí. Alguns aí tem o telefone do professor Tom. Se vocês puderem me adicionar no Face, tá bom? Fica aí um abraço caloroso. Sobre só mais uma coisa, sobre uma dúvida que todos podem ter, a intensidade de treino, né? A intensidade de treino, você pode dizer, para melhorar o sistema imune, como é que vai ter essa intensidade de treino, né? Vai ficar na próxima discussão essa daí, né? Fica na próxima discussão. Específico só para vocês, hein? Educador físico que estou aprendendo com ele, hein? Um abraço, pessoal. Valeu, hein, gente? Continuar a transmissão, concluir.